Que Jesus nos abençoe. Boa noite, querido James. Boa noite, meu amigo Jailson. Boa noite, amadas e amados que estão aqui no canal do Canteiro. Permita-me só citar as pessoas que estão aqui, as primeiras pessoas que chegaram. Tem o José Wilson. Seja bem-vinda, querido. Seja bem-vinda, Simone. Adeia, Denilza. Seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda, Armando. Bem-vindo, Armando. Bem-vinda, Arlene. Arlene, amada, seja bem-vinda. Então, essas são as primeiras pessoas que estão aqui. Então, vamos abrir o nosso trabalho. O trabalho de hoje que nós temos a presença nosso querido James. James, gente, irá trabalhar justamente um tema que é o tema central das comemorações dos nossos 34 anos, né, do Canteiro de Fraternidade. E, inclusive, vocês não sabem, mas isso é coisa de bastidores. Ele que deu a sugestão para trabalhar nesse tema no mês. Ele que trouxe a primeira vez para a gente, estava preocupados como terminamos de trabalhar. Ele deu sugestão, Jailson, que tal trabalhar o tema Jesus em defesa da vida? Justamente também que casa certamente com o nosso querido irmão pensou também, porque o mês de setembro é um mês também que faz parte daquela campanha, né, que visa trabalhar a questão da promoção humana, a vida humana, né, lidar com as situações de suicídio em si. Então, o nosso irmão trouxe esse tema para a gente. Então, esse tema está sendo trabalhado o mês todo com a gente aqui. Claro que tem subtemas específicos. E hoje, ele próprio irá desenvolver o tema raiz da atividade desse mês. Pois bem, então vamos aqui fazer uma leitura inicial. Só um momentinho. Escolher um tema aqui. O tema é extraído do livro Sempre Melhor. Aqui o livrinho, Sempre Melhor. É um livreto, né, que contém conteúdos de diversas obras de José Carlos de Luca. O trecho de hoje é o 55. Vamos lá. No lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para remover as pedras de nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removê-la a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. O sorriso produz relaxamento interior, aquela certeza de que você está seguro e em condições de superar qualquer adversidade. Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter força suficiente para remover os obstáculos. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso, e isso exigirá muito menos esforço. Esse trecho é extraído da obra Minutos com Chico Xavier. Muito bem. Então vamos agora orar. Só um momentinho aqui, James. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, reunidos em pensamentos, em intenções, em propósitos e conectados graças à tecnologia. Permite-nos, Senhor, que possamos, nesta noite, fazermos reflexões
edificantes a respeito dos conteúdos trazidos pelo nosso irmão James Ney. Inspira o Senhor para que ele possa bem transmitir os conteúdos previamente planejados, estudados e programados para esta noite. Assim, Senhor, confiantes que contaremos com todo o suporte necessário, em teu nome, com a tua permissão, iniciamos esta atividade de amor. Que assim seja. Querido James, está contigo a fala. Fique à vontade, meu irmão. Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja constante nas nossas vidas. Hoje é um mês especial por dois motivos. Primeiro, quando esta conceituada instituição espírita, canteiro de fraternidade, no dia 13 de setembro, completou 34 anos de jornadas luminosas, edificando a doutrina de Allan Kardec nesta cidade que nos acolhe como morada, de certa forma, transitória. E também pelo mês que é um mês de alerta, onde o amarelo prevalece, que é batizado como o Setembro Amarelo. Encerrando essa jornada de aniversário da instituição, Jesus, em defesa da vida, quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima dos benfeitores do mundo maior, sob a égide deste Cristo planetário, deste ser iluminado que esteve conosco para implantar novas diretrizes de seguranças para as nossas almas necessitadas de luzes. Quando o amor veio à Terra, neste grande coágulo divino, nesta grande partícula de luz, porque mais tarde ele iria dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Naquela manhã ensolarada do mês de Nissan, no hebraico, e na língua portuguesa, o mês de abril, os primeiros raios clareavam o mar da Galileia, onde tudo aconteceu. Os grandes prodígios, as grandes curas. Quantas almas transitavam entre as cidades ribeirinhas ao derredor do lago de Genezaré, e que aquele filho do homem caminhava de uma vila a outra, levando luz para as almas que ainda transitava nas suas sombras íntimas. Jesus, o peregrino da esperança, da bondade, estava entre nós para criar o grande projeto da Boa Nova para a humanidade. Esta Boa Nova queria renovar as almas sedentas, sedenta de pão espiritual, sedenta de sede da água espiritual. E naquele mês de abril, quando Jesus começou a florescer com o teu verbo divino, naquelas primeiras manhãs, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, ele acordou muito cedo, saiu a caminhar
E todas as vezes que o rabi se deslocava, uma multidão lhe acompanhava nacional a todos que assim necessitava. Naquele momento, Jesus se dirigia ao sermão, aonde ele iria proferir o sermão das bem-aventuranças. Esse sermão das bem-aventuranças ficava aproximadamente a 3 quilômetros da residência de Simão Pedro. E foi lá, ao caminhar até o sopé deste monte, que Jesus iria apresentar para a humanidade a síntese da proposta terapêutica para a humanidade. Seria nas bem-aventuranças que Jesus iria nos dizer qual o roteiro seguro para que nós não entrássemos no poço profundo das nossas próprias almas internas, das nossas próprias sombras. Quando Jesus começou a abrir o seu verbo divino e falar das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora chorais, porque irão rirdes. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tendes fome. Ai de vós, continuava Jesus, magnetizando aquela multidão que lhe seguia. Entre eles, inúmeras curas foram realizadas. Pessoas que viviam nos seus conflitos internos, nas suas angústias, as crises que nos dias atuais nós falamos de vidas vazias. E naquele célebre sermão das bem-aventuranças, Jesus estava preenchendo as vidas vazias dos judeus, dos saduceus, dos fariseus, de todos que lhe ouviam de forma incondicional. Jesus preenchia com teu amor transbordante as sombras internas dos conflitos que ora se desenrolava nas personalidades daquele povo sedento de esperança, ébrio de esperança. E Jesus, sendo este psicólogo por excelência, sabia mais do que nunca que ele veio à Terra para defender a humanidade das suas próprias sombras. Jesus veio à Terra para despertar o pirilampo de luz que existe dentro de nós, mas que momentaneamente está encoberto pelo manto escuro dos nossos próprios sentimentos, produzido por nós
pelo nosso ato de livre-arbítrio, nos levando ao pulso do que se chamou, na época de Jesus, de melancolia, de depressão, era conhecido como melancolia. Quantas almas foram libertas naquele célebre sermão da montanha que vivia no seu poço da melancolia. Basta lembrar que havia um rei naquela época que se chamava Nabucodonosor. Nabucodonosor, nos seus momentos de introspecção, de melancolia profunda, ele buscava que os seus escravos, as suas escravas, tocassem harpa, porque a harpa, o som vibracional da harpa, aliviava as dores da tua alma. Não seria diferente de Jesus, porque quando Jesus falava para a humanidade, era a harpa divina que se manifestava no Filho do Homem, ensinando-nos a despertar esta grande pérola de luz, este diamante bruto que existe em nós e que está sendo burilado nesses últimos 100.000 anos de civilização como ser humano na Terra, nessa linha histórica de evolução. Quantas almas foram acalentadas pela égide desses embaixadores de luzes que apacentavam as dores, os sofrimentos destes irmãos em humanidade, mas naquele ano especial dos 33 anos na Terra, foram 33 primaveras, para sermos mais exatos, que o mundo ganhou mais claridade, porque o guia e modelo da humanidade estava entre nós para nos dizer que nós somos fascículos de luzes e que ele estava entre nós para nos ensinarmos a cartilha da alegria de se viver melhor. É evidente que Jesus sabia que o problema humano é o problema da alma. Jesus curava almas, não curava corpos. Jesus falava com o espírito, não falava com o corpo. O corpo nada mais é do que a vestimenta do espírito. E os nossos sentimentos, as nossas dores, refletem no corpo. Naquela época, também ocorria um índice muito grande de suicídio, de depressão, quando entre eles havia uma moça de rara beleza, uma beleza magistral, mas que, de certa forma, ela vendia o seu próprio corpo para sobreviver. Ela era uma vendedora de ilusões que se tornaria conhecida nos anais da história do cristianismo nascente como Maria Madalena, a prostituta, que tinha uma rara beleza, que vivia na cidade de Magdala, quando, em um determinado momento da sua jornada, aquela mulher que vivia mergulhado no poço das suas próprias sombras, vivia na sua angústia constante, porque ela vivia do seu próprio corpo, quando, em um determinado momento, em uma das estradas poerentas da Galileia, ela cruza com alguns leprosos. Entre esses leprosos, tinha um senhor
que pediu-lhe uma moeda: Senhora, senhora, dai-me uma moeda para eu ir até o Cristo, porque ele é o Messias prometido, que limpa corpos, que cura as nossas lepras. E Madalena, na sua liteira, ao lado de um dos senadores, lhe joga uma moeda e diz àquele leproso: vai, e se ele te curar, vem me avisar, que eu quero conhecê-lo. O tempo passa na linha do tempo. Quando é um determinado momento, em uma madrugada qualquer, o homem bate à porta da casa da herdade de Madalena, altas horas, e pede para que o escravo vá lhe chamar. Quando o escravo lhe diz: a madame não atende ninguém, principalmente você. Avisa ela, eu preciso falar com ela. Ele está entre nós. E o escravo foi chamar a madame Madalena, deixou a porta aberta, e aquele homem que até pouco tempo era um leproso, entra a porta dentro e vai seguindo o homem. E quando o homem chega na porta do quarto de Madalena, o homem estava atrás e entra a porta dentro. O quarto de Madalena era todo fechado de cortinas pesadas, escuras. Ela estava naquela cama, cobertas na sua profunda melancolia, nas suas angústias, no seu torpor, como vai dizer alguns historiadores, como vai narrar Joana de Ângeles, coberta de inúmeras entidades espirituais, lhe induzindo ao torpor da melancolia, da depressão. E ela vivia no fio do suicídio, porque a depressão tem várias fases. O último estágio de uma depressão profunda, o indivíduo perde o próprio sentido da vida e vai dizer que a vida não tem mais sentido e pratica o suicídio, e que nos nossos dias atuais são mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo com a síndrome da depressão. E milhões de pessoas praticam o suicídio. A Bahia é um dos estados da federação do nosso território brasileiro que está em terceiro lugar no índice de suicídio no nosso território brasileiro. Mas Madalena, naquele momento, atende aquele homem, o homem lhe diz: Madame, ele está entre nós. E Madalena usa o seu manto escuro, atravessa o mar da Galileia na madrugada, adentro, e leva aproximadamente 2 horas até chegar a Cafarnaum. Entra na casa de Simão Pedro, e lá estava na sala de madrugada. Jesus lhe esperava e o rabi iria lhe dizer, lhe aguardava Madalena. E Madalena pergunta: mas rabi, como é que você sabe o meu nome? Eu conheço todas as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor Madalena. Ela vivia num estado de depressão profunda, porque ela não amava mais. Ela não tinha sentimento por ninguém. Ela era uma pessoa vazia. Ela iria dizer que ele curava leprosos porque a lepra dela era a lepra da alma. Era uma sujeira que Jesus certamente não poderia limpar. Mas aquele diálogo
em defesa da vida espiritual de Madalena. Seria o momento crucial da mudança radical de dentro para fora que iria se operar na alma daquela mulher angustiada, depressiva, melancólica e que muitas vezes pensou no suicídio. Jesus abre a tua alma. Ele diz: você precisa cuidar de muitos filhos, Madalena. E Madalena vai dizer: eu não tenho condições de ter filho. O meu útero já foi varado. Não tenho. Jesus vai falar dos filhos da humanidade. Ali se operava o milagre da vida de Jesus na alma interna de uma mulher confusa e equivocada. Como também Judas, dentre os 12 discípulos, que amava de forma incondicional Jesus. Claro que Judas amou Jesus, mas de forma equivocada, vendendo-lhe por alguns denários, dando-lhe um beijo no rosto, o famoso beijo de Judas. E Jesus é preso, crucificado. E quando Judas Iscariotes vê que o seu mestre estava sendo condenado, lhe bate o remorso. Mas um remorso tão profundo na alma daquele homem esfacelado por dentro. Ele não suportou o remorso, o arrependimento, que só teve uma única alternativa: as portas do suicídio. Judas se enforca na cidade de Jerusalém, nas cercanias desta cidade. Jesus, ao retornar ao mundo maior, o primeiro ato do Cristo fora do vaso físico foi encontrar com Judas nas regiões do Vale dos Suicidas, para lhe resgatar, lhe dando nova oportunidade. Portanto, meus queridos irmãos, o Evangelho de Jesus sempre foi a terapêutica em defesa da vida. Quando Jesus prega a justiça das aflições, essas nossas aflições dos nossos dias atuais, 2000 anos se passaram. O Evangelho de Jesus é esta grande bússola de orientação para essas almas aflitas. Tantas lágrimas estão sendo derramadas, tantas angústias. Nós vivemos, certamente, dias gloriosos, como vai dizer Joana de Ângeles em uma das suas obras, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos ansiolíticos, para amenizar a ira das nossas dores morais, os tarjas preta, que tem contribuído para amenizar esses nossos conflitos internos. Buscamos as terapêuticas, as psicanálises, mas Jesus, em defesa da vida, vem nos apresentar o remédio que não tem efeito colateral, que é o Evangelho, a Boa Nova, a revolução no seu mundo íntimo. Nós estamos adoecendo porque estamos perdendo a fé em Deus, a fé em Cristo, porque ele afirmou: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos. Um desses obstáculos
Certamente é as nossas crises vazias, as nossas crises de identidades em um mundo em litígio. Sim, estamos vivendo um mundo em litígio, um mundo em transição. Vou relatar uma experiência pessoal de uma pessoa que conviveu conosco e que praticou o suicídio. Como a doutrina espírita, esta grande bússola de orientação. Era o ano de 2014, quando e tinha uma colega jornalista, uma grande jornalista conhecida aqui no meio baiano. A gente trabalhou juntos, fizemos reportagens juntos, mas ela tinha uma mente brilhante, muito inteligente. Esta nossa companheira, um certo dia iria publicar um livro. Eu li o livro, o prelo do livro, e eu dizia: minha irmã, minha amiga, esse livro que você está escrevendo não diz coisa por coisa. Eu comecei a perceber que ela não estava muito bem. E eu chamava ela para frequentar os centros espíritas. Ela dizia: James, eu não sou espírita. O espiritismo não é a minha praia. Ela, na época, estava com 55 anos. E eu também, com 55 anos na época. E todas as vezes que ela ia lá para o escritório, nós conversávamos sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Espiritismo. Todas as vezes que ela ia ao escritório, eu conversava sobre a doutrina espírita, a doutrina de libertação, que apacenta as nossas almas, até que um dia ela me disse: James, será que este espiritismo pode afugentar as nossas sombras íntimas? E aí eu comecei a perceber que ela estava vivendo os seus conflitos. Foi quando, um certo dia de um mês de verão, eu caminhava pela orla de Salvador de bicicleta. O irmão Sol brilhava como nunca naquele domingo do mês de agosto do ano de 2014. Enquanto eu pedalava, as pessoas na orla de Salvador, alguns pedalando, outros caminhando, os pombinhos namorando, a praia lotada, e aquele sol, aquela estrela de quinta grandeza iluminando a terra, o mesmo sol que brilhou durante o período em que Jesus esteve na terra, o mesmo sol que brilhou naquele dia memorável, ou melhor, fatídico, que Judas se suicidou. O irmão só testemunhou os milhões de almas que, ao longo da vida, entrou no poço da própria desilusões íntima pelas portas do suicídio. E eu transitava, naquele momento que eu caminhava na orla pedalando, a minha amiga, colega de trabalho, estava se suicidando. Ela vivia nas suas sombras. Quando foi no outro dia, saiu no jornal principal de Salvador: a jornalista fulana de tal faleceu, mas não disse o motivo. Liguei para a família e a família me relatou que ela se evadiu da vida
pelas portas do suicídio, encontrando seu corpo tombado dentro da sua casa depois de 3 dias. Meu Jesus, eu comecei a ficar muito triste porque eu me cobrei a mim mesmo porque eu era muito próxima dela. Aonde foi que eu falhei, por mais que eu a orientasse, mas ela resolveu se evadir da vida desta forma, porque ela narrava que havia uma legião de pensamentos que confundiam o seu estado emocional e ela tira a própria vida. Até hoje, quando chega o período do Setembro Amarelo, eu sempre estou tendo ela no meu pensamento com as minhas orações, onde quer que ela esteja. Oremos por essas almas. Oremos por o mundo em que nós nos encontramos, que nos apresenta um mundo de ilusões, de estrelismo, de estrelato. Jesus é esta grande bússola que vem nos fortalecer em defesa da sua própria vida, em fortalecer a tua própria alma diante dos desafios que ora atravessamos, porque a depressão é uma doença psicológica, emocional, espiritual, com interferência espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, quando Jesus sempre esteve conosco e sempre estará nas nossas jornadas, em que cada um de nós estamos buscando uma forma de nos fortalecermos. Eu me recordo que uma das nossas palestras sobre a depressão na visão espírita, e que eu publiquei este opúsculo. Eu fiz um opúsculo, Como Vencer a Depressão na Visão Espírita. Eu me recordo que eu fiquei aproximadamente 3 anos estudando depressão. Comprei vários livros de depressão, livros de 200 páginas. E eu já estava ficando depressivo de tanto ler livros de depressão. E fiz um opúsculo. Fiz uma produção de 2.000 exemplares e comecei a falar sobre a depressão, a gratidão. Eu comecei a falar sobre a depressão nas diversas fases da vida, sempre tendo a terapêutica do Evangelho de Jesus. Eu falava sobre a questão do comportamento materialista que nos leva às raias das nossas doenças emocionais. E comecei a falar de como se libertar desse sentimento que periodicamente nos visita. E foi isso que ocorreu com Robin Williams. Robin Williams, o grande ator norte-americano, que, coincidentemente, iria participar de um filme, Amor Além da Vida, e que o personagem desse filme, a sua esposa, pratica o suicídio. E Robin Williams já estava no mundo espiritual porque ele sofreu um acidente de carro. Ele se suicida, Robin Williams, em 2014. E a sua esposa vai dizer que, aos 14 anos de idade, Robin Williams já tinha a predisposição para o estado de melancolia profunda. Ele sempre foi um garoto introspectivo, mas ele buscava nos seus personagens que ele apresentava
para esconder os seus verdadeiros sentimentos. Os personagens eram uma forma de máscara para esconder a sua verdadeira identidade, seus verdadeiros sentimentos. E é exatamente isso que nós somos. Usamos máscaras. E quando nós somos defrontados com a nossa própria realidade, não suportamos. Portanto, a mensagem de Jesus é para fortalecer o nosso mundo íntimo, mesmo sabendo que nós somos portadores de inúmeras máscaras. Essas máscaras que não suportam a luz da verdade, porque a luz da verdade é a luz divina total, como respondeu Jesus a Simão Pedro. Rabi, Rabi, o que é a verdade? A verdade é a luz divina total que te liberta de você mesmo. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus, em defesa da vida, eu encerraria com o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, o culto do Evangelho no Lar. Há uma história que fala sobre em busca da verdade, em busca da defesa, em defesa da vida, e adaptando aquela mensagem do espírito Neio Lúcio para Em Defesa da Vida, eu diria que havia um homem que estava nesta caverna fétida e imunda há muito tempo. Este homem lamentava-se de tudo na vida, até que um dia ele evoca o anjo da bondade e pediu que o anjo da bondade tirasse ele daquela situação, daquela caverna fétida, imunda e escura. E Deus atende às suas rogativas e manda o anjo da bondade nas profundezas daquela caverna. O anjo da bondade toca a alma daquele homem, aquele homem desperta, sente renovado com o anjo da bondade. Mas o tempo passa, ele volta a se lamentar e continua no mesmo estado, na caverna fétida, imunda e escura. Ele pede a Deus que interceda pelo seu sofrimento. Mas aquele homem pede a Deus que interceda por ele. E Deus, mais uma vez, lhe envia o anjo da gratidão. O anjo da gratidão penetra naquela caverna, conversa com o homem, implanta no teu coração a gratidão. Mas, com o passar do tempo, a gratidão se dilui da tua alma, ele não assimila o anjo da gratidão na tua alma, a gratidão desaparece, aquele homem ainda permanece no mesmo estado, numa caverna fétida, imunda e escura. Ele pede mais uma vez a Deus que interceda pelo seu sofrimento. Foi quando Deus, a divina esperança de todos nós, iria lhe enviar agora o anjo da verdade. Este anjo da verdade iria penetrar as furnas daquela caverna fétida e imunda. Quando o anjo da verdade penetra nos calabouços daquela caverna, traz a luminosidade. Porque o anjo da verdade é luz. A verdade é a luz que nos liberta dos nossos próprios grilhões, das nossas próprias sombras, das nossas próprias angústias, conforme foi exarado no templo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses que está em você. Então o anjo da verdade penetra
trazendo a luz. E quando clareia aquela caverna, aquele homem percebe que a escuridão e que o cheiro fétido era produzido por ele mesmo. Ele era o causador de estar naquela caverna escura, fétida, imunda, que era produzido pelo seu próprio pensamento, mergulhado no charco das desilusões do mundo de César, mergulhado nas suas cavernas íntimas, como vai dizer Teresa d'Ávila, mergulhado na matéria, no sentimento de angústia, de dores produzido por ele mesmo, mas a verdade traz a luz. Ele conseguiu enxergar a si mesmo e teve vergonha, não suportando a luz da verdade, porque ele estava olhando diante do próprio espelho da vida. E ele tenta se evadir para outra caverna, porque a verdade é a luz que nos liberta. Portanto, meus queridos irmãos, o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, é esta luz divina que nos liberta de dentro para fora. A luz do mundo, como vai dizer Amélia Rodrigues, luz do mundo, luz da vida. Jesus é a luz do mundo em defesa da vida, em defesa da humanidade, porque Jesus continuará dando-nos a todos para que a gente seja fortalecida pelas sombras que periodicamente se abatem sobre todos nós. Portanto, neste mês de setembro, que se comemora o Setembro Amarelo e os 34 anos desta instituição espírita, canteiro de fraternidade. Sejamos fraternos pelos nossos queridos irmãos que bate às nossas portas. Que o Mestre Jesus sobre esta conceituada instituição espírita, canteiro de fraternidade. Jesus, em defesa da vida de todos nós. Gratidão, muita paz. Está fechado o microfone. Pronto. Gratidão, querido James. Aqui estou, junto ao canteiro, junto à tecnologia aqui do Chroma Key, aqui é uma foto do canteiro atrás. Que maravilha! Canteiro. Bem, James, maravilha as suas colocações. Não sei se o amigo tem tempo, né? Pode responder algumas perguntas que foram formuladas aqui, ou se alguém se o amigo tem tempo para respondê-las. Tem aqui alguns questionamentos, algumas colocações, pessoas expressando gratidão, né? Josete Jesus aqui falando gratidão. Obrigado, meus irmãos. Mais da graça, minha gratidão, mais uma vez também. Também aqui nosso José Wilson falando aqui. Sou seu fã, James, aqui, né? Parabéns pela minha expansão. Obrigado, José Wilson. Conhecimentos compartilhados. Ele também fez uma colocação anteriormente, James. Vale a pena aqui, se você fazer algumas considerações. Ele falou aqui: Jesus, excelso compositor da música celeste da vida, nos apresentou as mais lindas composições de amor, caridade. Suas lições nos encantam até os dias atuais. É o grande convite para a vida eterna. Muito bem. Ele colocou aqui. Reforça aqui essas colocações, né? Então, boa noite, fazendo gratidão aqui. Excelente exposição. A Denilza falando aqui também. As pessoas expressando gratidão. Gratidão. James, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, né? Você teve a oportunidade, né? Até esse fato que aconteceu contigo aí, esse relator que compartilhou com a gente, né? Inclusive, vamos aproveitar, queridas irmãs e irmãos, para também, de alguma forma, a gente não sabe o nome, mas
envolver essa irmã que nosso irmão trouxe em orações, em preces, para que ela também seja, de alguma forma, também assistida. Ela já está sendo assistida, mas seja, leve também as nossas energias de amor, de paz para ela. Então, oremos, lembramos por ela. Mas, James, realmente, o que você compartilhou, nós também passamos uma situação muito parecida, assim, porque tivemos a notícia, né, de uma frequentadora do canteiro, chegou até a trabalhar e ela ficou um tempo ausente e informações tivemos que depois, mais adiante, que ela cometera suicídio. Eu confesso que também fiquei bastante abalado. E fiquei abalado e cheguei a compartilhar também com os voluntários do canteiro, especialmente os que estavam mais à frente da atividade da casa, que me fez pensar, refletir, puxa, como é que alguém estava próximo de nós, estava passando por essa dificuldade e nós não tivemos a percepção, não, não notamos isso, não percebemos isso. Isso confesso que mexeu comigo de um tempo. E aí, será que estamos fazendo a parte que nos cabe devidamente? Como é que um irmão está passando por esse conflito interno tão profundo e a gente não percebe? Houve a ausência dessa irmã de um tempo também e, de alguma forma, também nós não fomos devidamente solícitos a ponto de perguntar por que a irmã está faltando. O que aconteceu que a nossa irmã não está frequentando atividades, ausentou-se, né? Ou como é que ela está, né? Então, depois disso, claro que houve umas modificações, uns movimentos na instituição para que pudesse ser mais zelosos uns com os outros, mas note, às vezes tem alguém passando por dificuldades, sofrimentos próximos de nós e a gente não percebe, não nota. O amigo teria condições de compartilhar com a gente algumas dicas para que a gente ficar atento, talvez. Tem uma pergunta que diz Yane aqui, ó. De que forma eu posso ajudar quem quer desistir da vida? Ela perguntando aqui. Meus amigos, Isiane e todos vocês, certamente a gente tem que ficar mais atento aos nossos irmãos que convivem conosco. O que nos leva à falta de atenção é esta vida corriqueira que cada um de nós temos, de sempre estar com compromissos, com reuniões. Hoje eu não posso, tenho reunião ali, tenho reunião aqui, e acabamos tendo relações, de certa forma, muito desatenta, muito fria. Vivemos em uma sociedade de convencionalismo, até dentro das próprias casas espíritas. Eu estou falando com conhecimento de causa, por conta dos anos de convivência no movimento espírita, nas casas espíritas, que muitos irmãos se equivocam. Como vai dizer o espírito Hermance Dufour no livro Laços de Afeto na Casa Espírita, a Casa Espírita é uma instituição, é uma casa de afetos ou é um banco frio de relações sociais? É uma reflexão de Hermance Dufour e é um puxão de orelha para todos nós. O que nos falta é estar mais atentos e que, às vezes, por conta do excesso de compromissos do que o doutor Augusto Cury, o psiquiatra paulista, doutor Augusto Cury, em um dos seus livros, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele vai tratar do índice de suicídio e depressão em relação com os professores. E ele, em um dos seus capítulos, ele vai afirmar que nós sofremos de uma doença chamada a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome deste pensamento acelerado são muitas informações. Fica atento com o que está acontecendo com o nosso companheiro que está convivendo conosco dentro da casa espírita.
Eu estou falando de forma geral o que acontece, e muito acontece. Aí no Canteiro não foi o primeiro. Eu conheço outras instituições espíritas e que frequentadores já se evadiu pela porta do suicídio pelo simples fato de que os companheiros estavam desatentos. Portanto, meus queridos irmãos, este momento estelar, este momento de transição, é para que a gente fique mais a par o que ocorre ao nosso lado. O que fazer? Não nos resta mais nada do que direcionarmos as nossas sinceras orações a aqueles companheiros que já retornaram. Humberto de Campos viveu de que forma eu posso ajudar quem quer desistir da vida? Usando a palavra de estímulo, conduzindo a uma terapia, buscando frequentar um centro espírita, ouvir uma palestra doutrinária, tomar uma água fluidificada e nunca se colocar na posição de cobrador. O diálogo de uma pessoa, que era o diálogo que eu tinha com a nossa querida Ana Teresa, o nome dela, era sempre uma palavra de estímulo, de orientação. Leve, vamos passear, vamos para a praia, vamos andar de bicicleta. Eu não gosto de andar de bicicleta. Vamos para o cinema. Quando você percebe que alguém está com depressão, leve para passear, leve para tomar um sorvete, leve para o culto do evangelho no lar, mas nunca se posicione para quê? Para dar lição ao outro. Porque você fecha a janela da alma do outro. São pessoas fragilizadas que não têm sentimento, não têm sentido para viver. E você pode ajudá-lo ouvindo uma boa música, numa boa vitrola, sempre demonstrando para ela um sentimento de alegria de viver. Dessa forma, você vai ajudando esse companheiro ou essa companheira. E não se envolva emocionalmente, porque quando você tem alguém em casa com depressão profunda, é muito natural a família se envolver emocionalmente. Procure neutralizar esses sentimentos. Principalmente nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que o antídoto dentro do lar é a oração. Porque uma alma que está vivendo as suas angústias, como a irmã Sidufo deixou claramente neste livro, Jailson, que eu vou fazer uma palestra, não me lembro, acho que é 7 de outubro. Eu vou fazer uma palestra online sobre laços de afeto na Casa Espírita. E que nesse livro, que foi fruto de um seminário que nós realizamos muitos anos, porque a gente já identificava isso alguns anos atrás, a falta de afetividade, de gratidão. Eu aprendi muito isso com o Canteiro, a palavra gratidão. Mas só que a gente, às vezes, vive muito na superficialidade, minha amiga Isiane, com os ensinamentos de Jesus, mas sem raízes profundas. O problema é esse. Temos que estar mais atentos com a vivência do Evangelho de Jesus em relação àqueles que estão próximos a nós, que pode estar doente. Quando eu fui diagnosticado de depressão há 25 anos atrás, eu estava em uma depressão profunda, em um estado de melancolia. Me lembro como hoje.
Eu tinha passado por uma separação litigiosa, a minha separação. 26 anos, 26 anos que eu me separei, foi uma separação litigiosa, profunda, porque tem pessoas, quando se separa, pode se evadir pelas portas do suicídio. Aquele que ama mais em uma separação pode se evadir pela porta do suicídio. E o James Ney, palestrante espírita, naquela época, eu já era conhecido no movimento espírita, já realizava palestras aqui e acolá, mas eu estava passando por uma separação litigiosa, dolorida, porque eu amava a minha ex-mulher. Eu estou falando isso pela primeira vez numa live que está sendo gravada. Se eu estou dizendo porque a minha catarse nesses 26 anos, eu estou totalmente liberto. E por que eu não fiquei contaminado? Por causa da vivência do Evangelho de Jesus e desta doutrina espírita que nos liberta. E aí eu procurei um médico, e o médico diagnosticou: você está com depressão, e eu vou lhe passar alguns ansiolíticos. A minha reação diante do médico foi dizer: doutor, eu não me sinto depressivo. E o médico afirmou: você está com depressão. Doutor, eu não sou depressivo. E se o senhor continuar dizendo que eu estou com depressão, eu vou ficar com depressão. E ele me passou o ansiolítico, o remédio. Eu cheguei na porta da farmácia, me lembro como hoje, meu amigo Jailson. Eu olhei para a farmácia, entro ou não entro para comprar o tarja preta, porque o médico disse que eu estava com depressão. E aí, naquela época, eu fui até a Mansão do Caminho, e uma quinta-feira, 5 horas da tarde, fiquei na fila, no anonimato, para ter uma conversa com Divaldo. Passei pelo atendimento fraterno e rezando para que a atendente do atendimento fraterno do Caminho da Redenção não me conhecesse. E quando eu fui atendido, foi por uma senhora que não me conhecia. Eu dei graças a Deus, porque eu conheço muita gente lá da Mansão do Caminho. E a senhora me perguntou o que é que eu tinha. Eu disse: senhora, eu estou vivendo uma angústia muito grande. Eu estou angustiado, estou triste, melancólico. Um palestrante espírita, James Ney, naquela época, nos anos 90, foi quando ela me perguntou qual era a obra espírita que eu estava lendo. E quando eu disse a ela que estava lendo Memórias de um Suicida para alguém que estava com depressão, meu amigo Jailson, a moça disse: o senhor está pensando em suicídio? Eu disse: eu não. Mas por que o senhor está lendo o livro Memória do Suicida? O senhor é espírita? Eu disse: sou, mas este não é um livro adequado para quem está com esse quadro clínico depressivo. Minha senhora, quando eu estou angustiado, eu leio Memória do Suicida, porque me fortalece a história de Camilo Botelho, que no último momento da tua vida, ele vacilou. O senhor precisa urgentemente conversar com o seu Divaldo. E ela me botou para que eu ficasse por último na fila em 1994, 95. Era 1 hora da manhã quando o Divaldo me atendeu, já tinha atendido a multidão, eu fiquei por último porque o meu quadro precisava ter um atendimento melhor. E quando o Divaldo conversa comigo, ele me passa um remédio homeopático, prega o Evangelho de Jesus. Tome este remédio, siga a receita do médico. E eu não comprei o remédio que o médico passou. Tomei o remédio homeopático e ele bate no meu ombro e diz: meu filho, vá pregar o Evangelho de Jesus, que é o melhor remédio para curar as dores da tua alma. Ele falou isso para mim, que para outra pessoa seria diferente, porque Divaldo me conhecia. Meu filho, vá falar sobre depressão.
prega o Evangelho de Jesus. E eu comecei a fazer isso. O Centro Espírita André Luiz, no bairro do Tororó, naquela época, proferisse palestra sobre o valor terapêutico do perdão. Eu subia na tribuna espírita para falar de perdão como uma cura para minha própria alma, porque a minha mulher tinha se separado de mim e eu estava sofrendo. Eu necessitava perdoá-la para curar as cicatrizes da minha alma. Tempos depois eu voltei e Divaldo me disse: continue falando do Evangelho, porque o público não tem nada a ver com seus problemas psicológicos e emocionais. Você está ali para levar alegria para os corações de quem lhe ouve. E eu disse, Divaldo, você aprenda a conviver com os seus sentimentos através da meditação. Assim se passaram 26 anos. Aqui estou eu, nunca tive problema de depressão mais. Portanto, meus queridos irmãos, este é o remédio, o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita nos lança de súbito uma proposta renovadora, porque ao longo da minha vida eu poderia ter caído no fundo do poço. Me lembro que houve períodos que eu atravessava as avenidas de Jesus, as avenidas de Jesus. Olha que coisa linda, né? Atravessava as avenidas de Jesus. Não. Atravessava as avenidas de Salvador com a sombra pesada que me carregava. Eu não tinha vontade de viver, mas eu pregava, fazia palestras, as pessoas se aproximavam de mim. James, o que é que você tem? Eu não tenho nada. Você não está legal? Eu estou bem, graças a Deus. Eu nunca dizia o que eu tinha, porque eu precisava saber lidar com essa doença emocional e que o único remédio que eu teria era continuar avante, pregando a doutrina espírita. E foi um período de maior crescimento espiritual da minha vida. Hoje eu sou o que eu sou graças ao roteiro seguro do Evangelho de Jesus, a tua boa nova, como a revolução para nossas vidas. Não pense que é fácil, não, meus queridos irmãos. Quantas vezes, ao longo de nossas jornadas, das viagens que já realizamos, inúmeras, que eu chego no aeroporto de Salvador, ou então na rodoviária, sempre tem alguém para lhe receber. Mas no meu caso, nunca tinha ninguém para me receber. Eu chegava em casa triste, introspectivo, naquela época. Eu comentei isso a Divaldo. Mas, Divaldo, quando eu estou falando na tribuna espírita, as pessoas aplaudem. James, que maravilha de palestra. Gratidão, James, gratidão por você trazer luz às nossas almas. Eu comentava com Divaldo que quando eu saía das palestras, dos seminários, e retornava para o meu apartamento, não tinha ninguém para me receber, me batia uma tristeza profunda. E ele iria me dizer: meu filho, o problema é seu. Enquanto você estiver falando, pregue o Evangelho de Jesus e se fortaleça com a mensagem da doutrina espírita. Mas, Divaldo, eu me sinto triste. Aprenda a conviver, a amar a você mesmo. Ame a você mesmo, porque no momento que você amar a si mesmo, você vai arrancar essas chagas da tristeza dentro de você. E eu aprendi isso na prática. Hoje, eu vivo bem com a vida, com a minha consciência. Portanto, meus queridos irmãos, são estágios. Divaldo teve seu período de tristeza, de depressão.
Chico Xavier, os seus momentos de angústias, Teresa d'Ávila. Ah, Teresa d'Ávila, quando bateu uma melancolia em Madre Teresa de Calcutá. Estou falando de Madre Teresa de Calcutá, na Índia. E que ela estava no momento mais angustiante da sua jornada para a implantação das missionárias da caridade, e ela angustiada, sofrida, amargurada, ela só teve um único caminho. Essas figuras também sofreram e sofrem depressão, como o padre Fábio de Mello, que passou por uma depressão profunda. O padre Rossi também passou por uma depressão profunda. Mas o que sustentou todos eles é a fé, porque nós somos seres humanos constituídos de sentimentos, de emoções. Não somos imunes. Mas Teresa de Calcutá, no momento mais angustiosos da tua jornada, ela pede para que as missionárias da caridade na Inglaterra, em várias partes do mundo, porque as comunidades das missionárias da caridade já estavam em várias partes do mundo, do planeta. E ela escreve cartas para todas as comunidades aqui no Brasil, na Inglaterra, em várias partes do mundo, solicitando das freiras, das madres, que direcionasse orações para ela, para que ela suportasse a noite escura da tua alma, como dizia João da Cruz, nos cânticos deste místico que viveu na Espanha e foi contemporânea de Teresa d'Ávila, João da Cruz. A noite escura da alma são o alto encontro que você tem com você mesmo. Portanto, não vamos, em momento algum, vacilar. Orai e vigiai, para não cairdes nas frequências dos desesperos humanos que ora bate à porta de todos nós. Maravilha, querido James. Maravilha. A nossa querida Kisiane respondeu, né, que agradecendo, né, as suas palavras, né, gratidão pelos conselhos específicos que estou fazendo o certo. Gratidão. Muito bem. Então, nosso querido James trouxe as informações valiosíssimas mesmo, né? E também na fala dele, ele deixou também claro a busca também de profissionais da saúde, né? Psicoterapeutas, terapeutas, enfim, psiquiatras, aqueles profissionais também podem dar um suporte muito grande. Compartilhou, abriu o coração, compartilhou conosco um pouco da sua história pessoal, ele, né, e caso específico, né, que nosso querido Divaldo compartilhou com ele, deu uma dica para sugestão para ele por conta de ser espírita, né, sabe das coisas. E nós sabemos, né, como sabemos que quando a gente não está envolvido na tarefa do bem, ficamos mais mexidos. Parece que já existe em nós, todos nós que estamos buscando ser instrumento do bem, do amor, algo que nos impulsiona a servir. Todas as vezes que nós não estamos servindo, algo mexe conosco, vem uma tristeza, algo mexe com a gente, e quando estamos servindo, algo preenche como se a missão, o propósito de estarmos aqui é servir. E quando não estamos exercendo nosso propósito, ficamos como que vazios. Então é preciso buscar fazer o bem, estar envolvido no bem. E sempre que for preciso, julgar-se necessário, busca sim auxílio profissional, né? James colocou aí isso de forma dele. Muito bem, James. Então, estamos aí um pouco mais de 1 hora e 14 minutos de live. Maravilhosa palestra. Estamos trazendo, fechando, né, o tema, né? Temos ainda as palestras acontecendo ainda esse mês ainda, mas essa palestra de hoje é que de fato encerra o período de confraternização, de celebração do aniversário do canteiro, os 34 anos do canteiro. Deixa eu deixar aqui, aumentar um pouquinho aqui para ver esse fundo aqui, que é a fachada do canteiro ali.
os 34 anos do Canteiro Fraternidade. E essa casa de oração, com certeza, realizando a missão que compete a ela fazer, vem também contribuindo para despertar consciências, para levar mensagens de amor, como essa sendo feita aqui através do nosso irmão James. E são 34 anos contribuindo para que mais espíritos desperte e busque trilhar os caminhos que é da evolução, para poder evolução, né? 34 anos não são 34 dias, né? Aqui já virou um bordão isso falar, né? 4 dias tem 4 meses. E eu fico pensando, imaginando, querido James, que todos os pioneiros, né, que fundaram essa casa de amor, e todas as outras casas que estão a serviço do Cristo, de alguma forma todos eles são como que recompensados. Isso é uma visão muito pessoal, toda vez que alguém é assistido nessa casa. Porque eu sei que nós não devemos pensar em recompensas, mas sei que Deus é infinitamente justo e bom. Então, se uma casa de oração como essa, e como tantas outras, como Humberto de Campos, que o nosso irmão tem ligações profundas, vem fazendo o trabalho de amor que ela faz, sempre que ela auxilia alguém, com certeza, esses fundadores, os pioneiros, de alguma forma também são beneficiados. Porque foi graças a eles que essas instituições estão aí. Então, nós queremos também, no dia de hoje, agradecer também a esses companheiros que fundaram essas instituições, e hoje, em particular, o Canteiro, estamos tratando do Canteiro, nós queridos o professor Benedito, e tantos outros voluntários que não estão hoje aqui no plano físico, mas se encontram no plano espiritual, realizando a tarefa de amor que compete a eles fazer. E então, é importante sermos gratos a eles também. Gratidão, queridos companheiros, por vocês se dispuserem a enfrentar as dificuldades do dia a dia e fundar essa instituição que vem ajudando tantas pessoas. E que hoje estamos aqui, através da internet, também graças a essa instituição. Então, graças também ao trabalho de todos vocês. Que Jesus, nosso irmão mais velho, os abençoe e que nos dê força para que possamos perseverar, para que a tarefa de amor, essa casa de amor, e como tantas outras, continue fazendo o que elas foram criadas para fazer. Servir, levar a mensagem de despertamento de consciência da doutrina espírita, levar o amor. Bem, dito isto, vamos finalizar. Quer falar mais alguma coisa, James? Eu só quero agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito grato pela vida que todos nós estamos tendo, concedido pelo Senhor da vida, que o canteiro de fraternidade certamente seja este grande canteiro da seara do Cristo na terra. Parabéns a todos e que sejamos eternamente gratos por tudo que acontece em nossas vidas. Até a picada de uma abelha, vamos ser gratos. Gratidão sempre. Isso, muito bem. Então vamos agora finalizar com a nossa prece de encerramento. Maria da Graça, uma expressão de gratidão aqui, James. Maravilhosa palestra, meu querido amigo James. Maria da Graça é a que mora lá em Arembepe? Eu não sei dizer, James. Se é o Miguel Canteiro ou se é do Arembepe, eu não sei. Gratidão, falando gratidão aqui. Não sei se era do grupo Primícia do Reino também. Não sei dizer. Deixa eu pegar aqui o videozinho de que expressa minha gratidão do Canteiro a todos nós e a você, James, também. Deixa eu pegar esse vídeo aqui, só um momentinho. Peguei aqui errado. Deixa eu ver aqui. Aqui. Só um momento. Uhum. Está aqui. Cadê? Aqui. Só mais um momentinho, gente. Cadê você? Aqui. Não, sou do Canteiro. Não, sou do Canteiro. Então é Gal. Mas a graça é Gal, que é do coral do Canteiro. Ah, certo. Ok, Isso, aqui. Opa, calma. Aqui. Então vamos expressar a nossa gratidão. Aqui está gratidão no Canteiro, todos nós, vocês que estão aqui no chat.
como nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade preciosa, pelas reflexões edificantes que foi conduzido pelo nosso querido James e que nos levou verdadeiramente a pensamentos valiosos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos perseverar no bem, para que possamos lidar com as dificuldades, com as dores da alma, com o processo de evolução, que nem sempre é algo muito fácil de lidar, e não é muito fácil porque nós somos imperfeitos ainda. Ainda não sabemos, Senhor, lidar muito bem com as dificuldades do dia a dia, dificuldades que muitas vezes, se não todas elas, foram criadas por nós próprios. Então, Senhor, dai-nos força para que possamos perseverar, para que possamos continuar servindo, para que possamos continuar sendo instrumento do bem e do amor. Lhe pedimos ainda, Senhor Jesus, que permitas que os bons amigos espirituais, nesse instante, possam visitar os lares de todos os irmãos que estão conectados conosco nesse instante. Que esses lares possam ser visitados, que energias balsâmicas e salutares sejam distribuídas, que todos os residentes sejam amparados, Senhor. E assim, Mestre amado, como no início dessa atividade, em Teu nome, com a Tua permissão, nós finalizamos. Gratidão. Gratidão. Muita paz. Muita paz, James. Gratidão, James, também.